Nesta aula iremos resolver uma questão bastante interessante do ITA que tem o seguinte enunciado. Um diedro mede 120 graus, a distância da aresta do diedro ao centro de uma esfera de volume 4 raiz de 3π centímetro cúbico, que tangencia as faces do diedro é em centímetro igual temos aqui as nossas alternativas. Primeiramente, o que é um diedro? Um diedro é o ângulo formado pelo encontro de dois semiplanos. Então temos aqui a representação dessa situação. Semiplano, outro semiplano, essa aqui é a aresta de encontro dele, então esse ângulo aqui mede 120 graus. E aqui eu tenho a esfera de volume 4 raiz de 3π centímetros cúbicos, eu quero determinar essa distância aqui. Eu quero saber qual é a distância dessa aresta até o centro dessa esfera. Para simplificar esse nosso desenho, isso aqui sendo o raio dessa esfera, podemos simplificar isso aqui através desse plano roxo, que é o plano que corta esse nosso modelo, e podemos destacar ele da seguinte maneira. Então a primeira coisa que temos que fazer é descobrir o raio dessa esfera, e para descobrir o raio dessa esfera vamos considerar o seguinte: o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo e o volume dessa esfera é igual a 4 raiz de 3π. Igualando essas duas fórmulas, já que estamos tratando da mesma esfera, podemos cortar esse 4 com esse e esse π com esse. O que sobra para a gente é r elevado à terceira dividido por 3 igual a raiz de 3. Esse 3 aqui passa multiplicando a raiz de 3, r à terceira igual a 3 raiz de 3. Eu vou escrever esse produto aqui na forma de potência, o 3 elevado a 1, e esse raiz de 3 a gente vai tirar ele de dentro da raiz na forma de potência. A gente pega o 1 aqui que está no expoente e faz 3 elevado a 1 dividido por 2. Então fica 3 vezes 3 elevado a 1 meio. O expoente desse 3 aqui vale 1, multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base, soma o expoente, 1 mais 1 meio vai dar 3 meio, então fica 3 elevado a 3 meio. Agora sim, eu posso tirar a raiz cúbica desse número. Fazendo isso, eu tenho o seguinte: raiz cúbica de 3 elevado a 3 meio. Eu vou aplicar novamente aquela ideia, aquela propriedade de reescrever uma potência, um radical na forma de potência. E aí é o seguinte: suponha que tudo que está dentro da raiz aqui está elevado a 1. Então isso aqui vai sair para fora 1 sobre 3, ou seja, 3 elevado a 3 meio elevado a 1 terço. Essa potência aqui é uma potência de potência. Eu vou multiplicar o expoente de dentro vezes o expoente lá de fora. 3 meio vezes 1 meio, a gente cancela esses 3, fica 3 elevado a 1 meio. 3 elevado a 1 meio nada mais é do que a raiz quadrada de 3. Então o nosso raio aqui vale raiz quadrada de 3. Então a gente pode destacar esse raio aqui. Agora a gente tem que descobrir outras informações aqui. Vamos observar o seguinte, olha. Aqui vale raiz de 3, que é o raio. Esse ângulo aqui vale 120 graus. Esse ângulo aqui, formado com essa reta tangente, vale 90. Lembrem-se que se uma reta tangente tangenciar uma circunferência em relação ao raio, eu vou formar um ângulo de 90 graus aqui. Se aqui vale 90 e aqui vale 90, aqui tem que valer 60 graus, esse ângulo central. Se esse ângulo central vale 60 graus, se eu passar a bissetriz aqui, eu divido isso aqui em dois triângulos, e esse ângulo aqui tem que valer 30. 30 mais 90, isso aqui 60. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso destacar esse triângulo e aí sim calcular a distância em vermelho aqui, que é a distância que eu quero da aresta do diedro até o centro dessa esfera. Fazendo isso, vamos destacar esse triângulo, ele fica dessa maneira. O x é o valor que eu quero descobrir e eu tenho aqui as outras medidas. Dois ângulos, um valendo 30, um valendo 60. Se eu olhar para esse triângulo, a relação trigonométrica que eu tenho para trabalhar aqui é o cosseno, ou seja, o cosseno do ângulo 30, que é dado por cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, cosseno de 30 é igual a raiz de 3 dividido por x. Cosseno de 30 é a raiz de 3 dividido por 2, que é igual a raiz de 3 dividido por x. A gente pode simplificar essa raiz com essa, beleza? Fica 1 meio igual a 1x. Isso vai implicar, se a gente fazer multiplicação cruzada, que o x é igual a 2. Então a distância da aresta do diedro até o centro da circunferência é igual a 2 centímetros. Espero que tenham gostado da aula. Estou deixando um card aí sobre outro assunto que eu já trabalhei aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.